Ninguém naquele prédio acreditaria se visse. Afinal, ali trabalhava um dos homens mais respeitados da cidade, Julian Hartman, o CEO que todo mundo descrevia como frio, calculista e impossível de surpreender. O tipo de homem que interrompia reuniões de milhões com um simples levantar de sobrancelha. Mas naquela manhã, quando ele entrou em sua sala no 18º andar, havia um envelope pequeno, amassado, colorido e completamente fora de lugar. O porteiro achou que fosse piada. A secretária achou que era propaganda. Mas o envelope tinha algo escrito com lápis de cor. Para o Santa do escritório grande. Julian franziu a testa. Quem deixou isso aqui? Perguntou. A secretária deu de ombros. Uma garotinha. Ela subiu com um entregador. Disse que era urgente. Ele poderia ter mandado jogar fora. Poderia ter ignorado, mas alguma coisa, talvez a ousadia, talvez a inocência, fez ele abrir. Dentro havia uma folha de caderno arrancada, com margens tortas e letras enormes, algumas invertidas. Parecia que cada palavra tinha sido escrita com força demais, como se a criança tivesse medo de ser esquecida. "Oi, Santa do escritório grande", começava. Julian soltou um suspiro pela metade. Não lembrava a última vez que alguém o chamara de qualquer coisa que não fosse Sr. Hartman. A carta continuava. "Meu nome é Ellie. Eu tenho 6 anos. Eu não quero brinquedo, não. Eu quero só que minha mãe fique bem. Ela está cansada, triste e com o pé doendo sempre. Se o senhor puder ajudar ela a sorrir de novo, eu agradeço. Eu fui na biblioteca perguntar como manda a carta para o Santa, e o moço falou que aqui era mais rápido." Julian piscou algumas vezes, como se as palavras estivessem em outro idioma. Uma criança pedindo não um presente, mas um sorriso para a mãe. Ele virou a página. Havia um desenho trêmido. Uma mulher com olheiras enormes e uma menina ao lado, segurando sua mão. Acima delas, um homem de terno segurando uma estrelinha. Provavelmente era ele, ou o que ela imaginava que fosse. E no final, rabiscado. "Não conta pra minha mãe. Ela fala que ajuda não existe pra gente." Julian ficou imóvel. Aquela carta, tão simples, tão ingênua, tinha acertado um ponto que ele achava morto dentro dele. Algo que ninguém via. Algo que ele mesmo evitava encarar. Ele a dobrou devagar, e naquele instante, sem saber explicar porquê, ele sentiu que essa carta amassada, torta, infantil, não tinha chegado ali por engano. Tinha chegado exatamente onde precisava. E a vida dele, mesmo que ele ainda não soubesse, acabou de começar a mudar. Julian ficou um bom tempo parado, segurando aquela folha de caderno como se fosse feita de vidro. Ele já recebeu propostas milionárias, contratos que viraram manchete, convites para eventos que mudavam a economia da cidade. Mas nada, absolutamente nada, tinha feito seu peito apertar daquele jeito. Uma carta infantil, um pedido tão puro que parecia impossível de ignorar. Ele passou a mão no rosto tentando afastar o que sentia. Não funcionou. Com um suspiro frustrado, ele apertou o botão da mesa. "Harper, vem aqui um instante." A porta se abriu segundos depois e sua assistente, sempre pontual, sempre elegante, entrou com o tablet nas mãos e a expressão de quem já estava pronta para resolver qualquer problema. "Sim, Sr. Hartman." Ele não respondeu de imediato, apenas estendeu o papel. Harper pegou, leu e ficou sem palavras. "É de uma criança?" perguntou, a voz quase baixa. "De uma menina chamada Ellie, 6 anos. Quero saber quem deixou isso aqui, endereço, nome da mãe, tudo." Harper piscou, surpresa. "O senhor quer investigar?" Ele não gostava do tom de dúvida. Ele era um homem de decisões rápidas, finais. E mesmo que não entendesse direito o que estava sentindo, sabia uma coisa. Aquela garotinha precisava de alguém que levasse a sério o que ela escreveu. "Apenas faça", respondeu firme. Harper assentiu e saiu apressada. Ele ficou olhando para o horizonte através da parede de vidro. A cidade parecia menor naquele momento. O ritmo frenético, as buzinas, os prédios, tudo parecia distante. A carta estava sobre a mesa, e seus olhos voltavam para ela como se fosse um ímã. Por que aquilo o atingira tanto? Talvez porque aquela menina falava de algo que ele conhecia muito bem. Solidão.
E não a solidão física, mas a de saber que ninguém está olhando por você, a de aprender cedo que ninguém vai te salvar, a de sobreviver pela força de vontade, igual a mãe daquela menina que trabalhava até cair e ainda sorria para a filha. Horas depois, Harper retornou. Encontrei, disse, colocando uma pasta sobre a mesa. A menina mora com a mãe em um pequeno apartamento no bairro Riverside. A mãe se chama Clara Thompson. Trabalha em 2 empregos, renda baixa, nenhum familiar por perto. Ele abriu a pasta. Fotos do prédio, dados, relatórios. Riverside. Ele conhecia aquele bairro. Difícil, perigoso, esquecido pela cidade. Ele fechou a pasta devagar. Quero ir até lá, disse. Arregalou os olhos. O senhor? Pessoalmente? Sim. Ela hesitou. Mas é arriscado. Sem aviso, sem segurança. Harper, ele interrompeu, com uma calma que não deixava espaço para debate. Eu só preciso conversar com a mãe dessa menina, só isso. Mas ele sabia, no fundo, que não era só isso. Era algo que ele não sabia nomear, mas que estava puxando ele para aquele lugar. Uma sensação que não sentia desde que sua vida virou gelo por dentro. Harper suspirou. Muito bem, vou organizar um carro discreto. Ele apenas assentiu, e enquanto ela saiu, Julian olhou novamente para o envelope colorido sobre a mesa. Eu quero só que minha mãe fique bem. Aquela frase não saía de sua mente. Parecia uma promessa silenciosa. Uma que ele ainda nem entendia, mas já sabia que teria que cumprir. O carro parou em frente ao prédio antigo de Riverside pouco depois das 4 da tarde. Julian observou pela janela. Paredes desgastadas, escadas externas enferrujadas. O tipo de lugar que não tinha sido pensado para proteger ninguém, apenas para manter pessoas dentro. Um mundo completamente oposto ao dele. O motorista se virou. Deseja que eu espere na esquina, senhor? Julian assentiu. Fique por perto, mas sem chamar atenção. Ele saiu do carro e o ar frio de Riverside pareceu mais pesado do que o da cidade alta. Crianças corriam na calçada com mochilas rasgadas. Uma senhora carregava sacolas demais para uma pessoa só. Tudo ali tinha um cansaço permanente, como se o bairro respirasse com dificuldade. Ele subiu o pequeno lance de escadas sentindo um estranho aperto no peito. Não medo, expectativa. Como se algo importante estivesse prestes a acontecer. A porta do apartamento 204 estava entreaberta e ele ouviu uma voz suave, cansada, mas cheia de paciência. Ellie, meu amor, coloca o casaco, a mamãe precisa ir trabalhar daqui a pouco. Julian respirou fundo e bateu. A porta abriu alguns centímetros e revelou uma mulher jovem, cabelos presos às pressas, camiseta simples, olheiras que diziam mais que qualquer explicação. Ela congelou ao vê-lo. Não era sempre que um homem alto, elegante, de casaco caro aparecia na porta de alguém daquele prédio. Boa tarde. Ele disse, com uma educação quase tímida. Você é Clara Thompson? Ela franziu o senho, desconfiada. Sim, sou eu. Posso ajudar? Antes que ele respondesse, uma cabecinha apareceu atrás dela. Ellie. Era ainda menor do que ele imaginava. O cabelo preso em 2 rabinhos tortos, a roupa um pouco larga. E os olhos, aqueles olhos enormes que carregavam mais esperança do que o mundo inteiro tinha direito de oferecer. Ao ver Julian, ela abriu um sorrisão imediato. Mãe, eu falei que ele vinha. Eu falei. Clara piscou confusa. Ellie, do que você está falando? Julian levantou o envelope amassado. Acho que recebi uma carta que não deveria ter ignorado. Clara ficou vermelha. Tentou pegar a carta, mas parou no meio do gesto. Estava embaraçada, assustada. Eu sinto muito. Minha filha, ela não devia ficar enviando coisas para estranhos. Eu juro que vou conversar com ela. Ellie puxou o braço da mãe. Mas ele é o santa do escritório, mãe. Ele ajuda as pessoas. Julian quase riu. Algo raro. Eu não sou o santa, Ellie, mas fiquei tocado com o que você escreveu.
Clara apertou os lábios, tentando processar a situação. Olha, Sr. Julian, ele completou. Certo, Sr. Julian. Ela respirou fundo. Nós estamos bem. Não precisava ter vindo até aqui. De verdade. Eu agradeço, mas... eu só quero conversar. Ele a interrompeu. Gentil, não impositivo. Nada além disso. O silêncio que veio depois foi pesado. Clara parecia lutar contra o próprio instinto. Aceitar a ajuda de um estranho ou proteger sua filha do mundo. Mas Ellie tomou a decisão por ela. Com a inocência de quem ainda acredita em milagres, ela puxou a mão de Julian. Entra, disse, sorrindo. A gente tem chocolate quente, se a mamãe não queimou de novo. Clara fechou os olhos por um segundo, derrotada pela própria filha. Ellie suspirou. Ok, mas só por alguns minutos. Julian entrou, e no instante em que pisou naquele pequeno apartamento, ele soube, mesmo sem entender como, que nada em sua vida seria igual depois daquele dia. Assim que Julian entrou, percebeu que o apartamento era pequeno, mas impecavelmente organizado. Havia roupas dobradas sobre o sofá, brinquedos guardados em caixas transparentes, um cheirinho de chocolate quente queimando no ar e uma sensação estranha de lar, mesmo com toda a simplicidade. Clara fechou a porta devagar, como quem ainda avaliava se aquilo era um erro gigantesco. Desculpe a bagunça, ela disse apressada, recolhendo um casaco que estava jogado na cadeira. A gente ainda estava se arrumando para eu sair para o trabalho. Julian olhou ao redor. Não há bagunça, respondeu com sinceridade. Ele estava acostumado a ambientes frios, de vidro, mármore e silêncio. Mas ali tinha vida, tinha barulho de panela, tinha desenhos colados na parede. Geladeira, tinha alma. Ellie correu até a cozinha, subiu num banquinho e começou a mexer o chocolate quente com cuidado desajeitado. Mamãe, posso servir ele? Ela perguntou esperançosa. Clara hesitou. Julian notou. Ela não confiava nele e não tinha obrigação nenhuma de confiar. Só se a sua mãe deixar. Julian disse, num tom que mostrava respeito. Clara respirou fundo e assentiu. Ellie sorriu como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Pegou uma caneca com desenhos de estrelas, provavelmente a melhor da casa, e entregou a ele com as duas mãos, num gesto quase cerimonioso. Aqui, santa do escritório grande. Julian segurou a risada. Até Clara não conseguiu esconder um meio sorriso cansado. Ellie, ele não é o santa. Ela disse, tentando soar firme. Ele só veio devolver a carta. Ele não tem que fazer nada por nós. Ellie franziu o nariz, contrariada. Mas ele tá aqui. E ninguém vem aqui, mãe. Essas palavras ficaram no ar como uma lâmina fina. Julian percebeu o rubor no rosto de Clara, o jeito como ela olhou para o chão por um instante. Aquilo não era só a frase de uma criança. Era uma verdade. Talvez pessoas tivessem parado de aparecer na vida delas há muito tempo. Ellie, querida, Clara chamou, tentando mudar de assunto. Vai escovar o cabelo enquanto eu converso com o Sr. Julian, tá? Ela obedeceu, correndo para o quarto. Quando a menina sumiu no corredor, Clara cruzou os braços e encarou Julian com postura defensiva. Então... Ela começou. O que exatamente o senhor quer? Julian respirou fundo. Ele não tinha ensaiado resposta e odiava não ter controle de uma situação. Quis conhecer quem escreveu isso, ele disse, colocando a carta em cima da mesa da cozinha. Sua filha tem uma coragem rara e um coração ainda mais raro. Clara passou as mãos no rosto, exausta. Ela é só uma criança pedindo ajuda, porque acha que eu não dou conta sozinha. Ela não tá te criticando, Julian respondeu, com uma calma inesperada. Ela tá tentando te proteger. Clara piscou, surpresa com a sensibilidade dele, mas seguiu firme. Eu não quero dinheiro, não quero caridade. Minha filha já viu gente demais entrar e sair das nossas vidas, como se fossem donos da verdade. Julian a encarou de um jeito que a fez engolir seco. Eu não vim oferecer dinheiro.
disse devagar. Vim oferecer... Escuta, porque sua filha pediu algo que não tem preço. Ela pediu que você ficasse bem. O silêncio que se seguiu foi profundo. Clara não sabia o que responder. Talvez nunca alguém tivesse falado com ela de igual para igual daquele jeito. Julian percebeu a hesitação, mas não pressionou. Se você permitir, eu gostaria apenas de entender o que vocês estão enfrentando, nada mais. Clara olhou para ele como quem tenta decifrar um enigma complexo. Mas antes que ela encontrasse palavras, Ellie voltou correndo pelo corredor, com o cabelo metade escovado, metade bagunçado. Mãe! Ela gritou alegre. Ele pode ficar para jantar? Clara fechou os olhos por um instante, derrotada entre o cansaço e o brilho nos olhos da filha. Julian esperou. E, pela primeira vez, Clara baixou a guarda, só um pouquinho. Se o senhor quiser, pode ficar. E foi nesse momento simples e silencioso que dois mundos completamente diferentes começaram a se enxergar de verdade. Clara serviu o jantar simples: arroz, frango desfiado e alguns legumes que claramente tinham sido racionados para durar mais dias. Julian percebeu isso imediatamente. Ele trabalhava com números, contratos, diagnósticos financeiros. Reconhecer cortes e improvisos era quase automático para ele, mas nunca tinha visto esse tipo de economia tão de perto. Ellie, sorrindo, arrastou uma cadeira para ele. Senta aqui, santa do escritório grande. Clara quase se engasgou. Ellie, por favor. Julian riu baixinho. Tudo bem, já fui chamado de coisas piores. A menina gargalhou de verdade, aquele riso gostoso de criança que ainda acredita em finais felizes. E esse som mexeu com Julian mais do que ele gostaria de admitir. Quando todos se sentaram, Clara ajeitou o cabelo preso, como se quisesse parecer menos cansada. Espero que não se importe com comida simples. Comida simples costuma ser a mais sincera. E eu gosto de sinceridade. Clara desviou o olhar, talvez porque não estava acostumada a ser tratada com delicadeza. Eles comeram em silêncio por alguns segundos. Ellie falava sobre a escola, sobre um desenho que queria fazer e sobre o homem da biblioteca, que tinha explicado como mandar uma carta importante. A espontaneidade dela preenchia o ambiente, equilibrando a timidez dos dois adultos. Depois da refeição, Clara recolheu os pratos rapidamente, como se o hábito de se apressar fosse uma armadura. Obrigado por vir, mas realmente, estamos bem. Eu sei que a carta da Ellie foi exagerada. Ela só fica preocupada porque me vê cansada, mas eu dou conta. Julian observou Ellie, o jeito como ela apertava a própria mão, um gesto claro de alguém que repete uma frase tantas vezes que passa a dizer mais para si mesma do que para os outros. Clara, ele começou, com cuidado. Você não precisa dar conta sozinha o tempo todo. Ela ergueu o rosto, defensiva. Eu sempre precisei. Eu não duvido, ele respondeu. Mas isso não significa que precise continuar assim. Clara cruzou os braços, tentando se proteger. O que está tentando dizer? Ele respirou fundo. Esse era o momento que ele não tinha planejado, mas que parecia inevitável. Sua filha pediu ajuda. Ele disse, não porque vocês não têm valor, mas porque vocês estão lutando além do limite. E eu posso facilitar a vida de vocês. Clara estreitou os olhos, confusa. Facilitar como? Julian apoiou os cotovelos na mesa. Tenho uma casa de hóspedes. Um lugar tranquilo, seguro. Não é caridade, é apenas um descanso. Para você respirar, para ele ter espaço para brincar, para você sentir que, pelo menos por alguns dias, alguém está olhando por vocês. Clara imediatamente balançou a cabeça. Não posso aceitar isso. Eu nem te conheço. Eu sei, ele disse sem se ofender. E não estou pedindo confiança imediata. Estou oferecendo possibilidade. Ellie, que escutava tudo com olhos arregalados, se aproximou devagar. Mãe! Ela segurou a mão de Clara. A gente pode ir? Só um pouquinho? Eu nunca vi uma casa de hóspedes. É tipo uma casa feliz?
O coração de Clara vacilou. Julian continuou. Não tem prazo, não tem condições, não tem custo. Só um lugar onde você não acorde pensando se vai conseguir pagar a conta de luz. Um lugar onde Ellie possa ser criança, onde você possa descansar de verdade. Clara ficou em silêncio. O tipo de silêncio que dói. E Julian percebeu que aquilo era mais que medo, era costume. Ela tinha se acostumado a não esperar nada de ninguém. Eu não sei, ela murmurou. Julian se inclinou um pouco mais com um olhar firme, porém gentil. Pense, só isso. Pense com calma. Eu não estou indo embora amanhã. E eu não desisto fácil. Ellie sorriu. Clara engoliu seco. E naquele instante, mesmo que ela não admitisse, uma pequena fresta se abriu no muro que ela construiu a vida inteira. Uma fresta que, sem saber, estava prestes a mudar o destino dos três. Clara demorou 3 dias para responder. 3 longos dias em que Julian tentou, sem sucesso, focar no trabalho. Era como se a carta de Ellie tivesse cravado uma semente dentro dele, uma semente que não parava de crescer. Ele pensava nas duas o tempo todo, na coragem da menina, no cansaço escondido atrás do sorriso de Clara, na sensação estranha de ter sido chamado. No 4º dia, às 18h47, o celular vibrou. Podemos ir, mas só por alguns dias. Clara. Julian ficou parado olhando para a mensagem, sem piscar, sem respirar direito. Era como se algo dentro dele tivesse finalmente encontrado um caminho. Ele respondeu apenas: "Vou buscá-las amanhã às 10h." Na manhã seguinte, ele estacionou o carro em frente ao prédio de Riverside. Ellie desceu as escadas correndo, usando um casaco rosa que estava um pouquinho grande demais. Parecia que ela estava esperando a vida inteira por esse momento. "Julian!" Ela assinou com as 2 mãos empolgada. Clara veio logo atrás. Diferente daquela primeira vez, ela não parecia desconfiada, só nervosa, como alguém que está prestes a entrar num lugar desconhecido, mas não quer demonstrar fraqueza. "Prontas?" Julian perguntou abrindo a porta. Clara hesitou por meio segundo antes de assentir. O trajeto foi silencioso no início. Clara mantinha as mãos entrelaçadas no colo, Ellie colava o rosto na janela, encantada com tudo. Mas quando o carro começou a subir a estrada cercada de pinheiros, Clara olhou pela primeira vez para o lado de fora com um ar de surpresa genuína. "Isso é lindo", murmurou. Julian sorriu de lado. "O lugar é mais bonito por dentro." E era. Quando chegaram à propriedade, Clara ficou imóvel. A casa principal era imponente, mas não foi isso que chamou a atenção dela. O que a deixou sem palavras foi a pequena casa de hóspedes, feita de madeira clara, com varanda, luzes penduradas e uma lareira acesa esperando por elas. "Isso tudo é pra gente?" perguntou incrédula. "Pra vocês. Fiquem o tempo que precisarem." Ellie saiu do carro e correu direto para a varanda, como se tivesse encontrado o portal para um mundo mágico. "Mãe, tem cheiro de cookies aqui dentro." Clara levou a mão à boca, tentando esconder a emoção. Julian desviou o olhar. Tinha aprendido que certos momentos são tão intímidos que a gente deve olhar com respeito, não com curiosidade. "Se você quiser, posso mostrar a área principal depois, mas essa casa é só de vocês. Sem empregados entrando, sem interrupções." Clara respirou fundo. "Por quê?" Foi tudo que ela conseguiu perguntar. "Por que está fazendo isso?" Julian demorou um pouco para responder. "Porque alguém me pediu algo que eu não consigo ignorar." Clara engoliu seco. Ellie. Não, ele disse, olhando direto nos olhos dela. "O jeito como sua filha olha para você, aquilo me lembrou algo que eu perdi há muito tempo. E ninguém deveria tentar sobreviver sem isso." Clara desviou o olhar primeiro. Ele tinha visto demais, sentido demais. Dentro da casa, Ellie já explorava tudo, encantada com cada detalhe. As almofadas macias, a jarra de chocolate quente, as pequenas luzes penduradas na cozinha. Ela parecia livre. E Clara,
Ao observar a filha sorrindo daquele jeito, percebeu que talvez, só talvez, ela também pudesse respirar pela primeira vez em anos. Se em algum momento quiser ir embora, é só me avisar, Julian disse, mantendo distância. Nada aqui é uma obrigação. Clara o encarou por um instante longo, um instante cheio de perguntas que ela ainda não sabia fazer e respostas que ele ainda não sabia dar. Mas nesse silêncio, alguma coisa começou a mudar. Um tipo de paz, tímida, frágil, aproximou os dois. E pela primeira vez desde muito tempo, Clara sentiu que talvez o mundo não estivesse tão contra ela assim. Talvez ela pudesse ter um Natal diferente. Os primeiros dias na casa de hóspedes foram silenciosos, quase tímidos. Clara fazia tudo com cuidado, caminhava devagar, falava baixo, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa ou de parecer ingrata. Era o tipo de comportamento de quem passou a vida inteira sendo lembrada de que não merece muito espaço. Julian percebia isso em cada gesto. Ele passava pela varanda às vezes, sempre deixando claro que estava por perto, mas sem invadir. Ellie corria por todo lado, descobrindo cada canto da propriedade, e Clara tentava acompanhá-la. Mas o cansaço que ela escondia era profundo. Na terceira noite, quando Ellie finalmente dormiu após uma tarde inteira brincando na neve, Clara saiu para a varanda. A luz amarela da casa refletia na neve, criando um brilho suave. Ela se sentou nos degraus e apoiou o rosto nas mãos. Julian, que estava voltando da casa principal com uma xícara de chá, hesitou ao vê-la assim. "Clara?" chamou, mantendo distância. "Está tudo bem?" Ela respirou fundo antes de levantar o rosto. Os olhos dela estavam marejados, não de tristeza, mas de exaustão. "Desculpa", ela disse, enxugando rapidamente as lágrimas. "Eu só estou cansada. Mas não quero que pareça que eu não estou sendo grata." Julian se aproximou lentamente, como alguém que tenta não assustar um pássaro ferido. "Você não precisa pedir desculpas por estar cansada." Ela soltou uma risada curta, irônica. "Eu sempre precisei." Ele ofereceu a xícara. "Chá não resolve tudo, mas ajuda a esquentar as mãos." Ela aceitou. O vapor subiu entre os dois como uma ponte silenciosa. Depois de alguns minutos, Clara falou. "Sabe, antes de você aparecer, eu achava que tudo que a gente tinha era o suficiente. Não porque era bom, mas porque eu não tinha escolha. Minha mãe sempre dizia, mulher forte não reclama. Então, eu não reclamava. Só vivia. Empurrava a vida, com a barriga." Julian esperou ela continuar. Mas quando a Ellie começou a perceber as coisas, quando ela começou a perguntar se eu estava triste, se doía, se eu queria dormir para sempre, eu percebi que talvez eu estivesse falhando com ela. Julian sentiu um aperto no peito. Ele conhecia esse lugar, o ponto exato onde a dor vira silêncio e o silêncio vira sobrevivência. "Clara, você não falhou. Você segurou tudo sozinha por tempo demais. Ninguém aguenta isso sem quebrar um pouco." Ela olhou para ele com um misto de surpresa e alívio. "E você?" perguntou, quase num sussurro. "Qual é a sua ferida?" Julian desviou o olhar. Era raro alguém fazer essa pergunta. Raríssimo alguém querer ouvir a resposta. Ele respirou fundo. "Eu perdi alguém. Alguém que era meu ponto de equilíbrio. E quando ela se foi, tudo ficou frio. Trabalhei, conquistei, cresci. Mas não vivi. Não realmente." Clara manteve os olhos nele, sem julgamento. "Você amou." Ela disse simplesmente. Julian assentiu. E eu tinha medo de lembrar disso. Até receber uma carta escrita com lápis de cor de uma menina que nem sabe que salvou alguém,
quando pediu ajuda. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era entendimento. 2 adultos, cada um quebrado à sua maneira, sentados sob a neve, dividindo verdades que nem tiveram coragem de dizer em voz alta. Obrigada, Clara murmurou. Por não olhar para mim como se eu fosse um problema ou um fardo. Você não é um fardo. Você é uma mulher que está tentando sobreviver num mundo que não facilita nada. E isso exige força. Mais força do que eu já vi em muita gente com tudo nas mãos. Clara desviou o olhar, envergonhada pela própria emoção. Mas naquele momento, algo mudou. A distância entre eles encolheu. A desconfiança começou a ceder. As feridas, ainda abertas, encontraram alguém disposto a ouvi-las sem virar o rosto. Foi a primeira noite em que Clara respirou fundo, sem sentir culpa. Isso. E Julian percebeu pela primeira vez em anos que estava vivo de novo. Os dias seguintes pareciam fluir de um jeito diferente, mais leve, mais silencioso, mais cheio de significado. Ellie brincava no quintal até o nariz ficar vermelho de frio. Clara cozinhava pequenas refeições que, pela primeira vez em muito tempo, não eram feitas às pressas. E Julian, sempre que podia, aparecia para ver como estavam, sob o pretexto de verificar se a lareira estava funcionando direito. Ele sabia que era uma desculpa fraca. Clara sabia também, mas ninguém comentava. Numa tarde de domingo, Ellie insistiu para que ele ficasse para ver o desenho que ela tinha feito. Clara, preparando o chá, observava à distância. Olha, Julian, Ellie disse mostrando o papel colorido. É você, eu e a mamãe. Eu fiz a gente com as mãos dadas, porque quando segura a mão, não dá medo. O coração de Clara parou. Julian também ficou imóvel. Era um desenho simples, de traços trêmidos e cores fora da linha. Mas havia algo ali. Algo que revelava o que Ellie sentia e, principalmente, o que ela enxergava na presença dele. Ellie correu para o quarto logo depois, animada com outra ideia. E então, o silêncio caiu entre os 2 adultos. Clara se aproximou devagar, segurando a caneca quente com as 2 mãos. Ela se apega fácil, disse, tentando manter a voz firme. Muito fácil até. Julian percebeu o significado por trás das palavras. E isso te preocupa. Claro que preocupa. Clara desviou o olhar para o chão. Ela não teve nada fixo por tanto tempo. Pessoas vão e vêm da nossa vida como se a gente fosse um intervalo, não um destino. Eu não posso deixar ela criar expectativas que, talvez... A voz falhou. Que talvez não durem. Julian respirou fundo. Aquela era a primeira vez que Clara falava abertamente sobre o medo real. Não da pobreza, não de confiar, não de aceitar ajuda, mas de perder tudo outra vez. Clara, ele começou baixando o tom. Eu não estou aqui por obrigação, nem por culpa, nem por pena. Os olhos dela se levantaram, cautelosos, intensos. Então por quê? Ela sussurrou. Por que você vem aqui todos os dias? Por que você olha para mim como se eu fosse alguém que importa? Eu não sei lidar com isso. Não quando nada na minha vida me ensinou que eu mereço esse tipo de atenção. Julian sentiu o chão mover dentro dele. Cada palavra dela era uma lâmina e um pedido ao mesmo tempo. Ele deu um passo mais perto, não o suficiente para invadir, mas o bastante para ela sentir que não estava falando sozinha. Eu venho porque vocês 2... Ele hesitou por um segundo. Me lembram que a vida não acabou para mim. Que eu ainda posso sentir. Que eu ainda posso cuidar. Que eu ainda posso... amar. Clara recuou um pouco, como se tivesse levado um susto. As mãos tremiam levemente. Ela não esperava ouvir essa palavra não tão cedo. Não daquele homem. Não fala isso, ela murmurou, quase implorando. Não fala se não tiver certeza. Eu não estou dizendo que sei o que isso vai virar. Julian respondeu honesto. Só estou dizendo que sinto algo. Algo que não sentia há anos. Algo que me assusta, mas não o bastante para eu fugir. Clara engoliu seco. Eu tenho medo, ela admitiu.
Medo de acreditar, medo de depender, medo de deixar minha filha se apegar a você, medo de você desistir um dia e desaparecer. Julian se aproximou um pouco mais. Dessa vez, Clara não recuou. Eu também tenho medo, ele confessou. Medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo de fazer vocês doerem. Mas eu não vou embora sem lutar. Não dessa vez. O silêncio que se instalou era vulnerável, intenso, cheio de verdades expostas. De repente, Ellie voltou correndo pelo corredor, quebrando a tensão. Julian, a mamãe sabe cantar, mas ela só canta quando acha que eu tô dormindo. Fala pra ela cantar pra gente. Clara ficou vermelha. Julian sorriu discretamente. Era isso. A vida real entrando no meio. Sem anúncios, sem promessas fáceis. Apenas vida. Clara suspirou. E mesmo assustada, mesmo cheia de dúvidas, ela deixou um pequeno sorriso escapar. Um sorriso raro, tímido, mas verdadeiro. E nesse sorriso, Julian percebeu que o medo dela não era um muro. Era só uma porta ainda fechada. E ele estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário para que ela abrisse. Nos dias seguintes, algo mudou de maneira silenciosa, mas profunda. Julian continuou passando pela casa de hóspedes, sempre trazendo algo pequeno, pão fresco, livros infantis, flores simples que ele nunca admitiria ter escolhido pessoalmente. Não era ostentação, era cuidado. O tipo de cuidado que Clara nunca tinha recebido de ninguém. Clara começou a se soltar também, ainda que devagar. Um riso aqui, um olhar mais longo ali, uma frase dita sem medo. O tipo de mudança que só acontece quando alguém começa a sentir segurança pela primeira vez em muito tempo. Mas o medo? Esse não some tão fácil. Numa tarde nublada, enquanto Ellie fazia um boneco de neve, Clara chamou Julian para caminhar. Pouco. Ele percebeu que tinha algo diferente no tom de voz dela. Algo sério, firme, quase pesado. Eles caminharam em silêncio pelos pinheiros até ficarem longe o suficiente para Ellie não ouvir. Então Clara parou, respirou fundo e disse: Eu preciso te perguntar uma coisa, e eu preciso que você responda sem me dar meia verdade. Julian sentiu o coração acelerar. Pode perguntar. O que exatamente você quer de nós? Clara encarou direto nos olhos dele. Eu não estou falando do agora, dessas visitas, dessas conversas. Estou falando do depois, do que acontece quando o descanso acaba, do que acontece quando você voltar para sua vida e eu voltar para a minha. A voz tremeu. Eu não posso deixar a Ellie quebrar de novo. E eu também não posso quebrar de novo. Julian ficou em silêncio por alguns segundos, não porque não soubesse responder, mas porque queria dizer do jeito certo. Clara, ele começou devagar, eu não ofereci essa casa para vocês porque me senti culpado, nem porque me senti obrigado. Eu fiz isso porque, pela primeira vez desde que perdi alguém muito importante, eu senti vontade de estar perto, de cuidar, de construir algo que não seja vazio. Ela desviou o olhar, insegura. Construir o quê? Julian deu um passo mais perto. Algo real. Sua voz era baixa, firme. Não estou dizendo que sei exatamente o que somos, mas não vejo vocês como visitantes na minha vida. Vejo vocês como parte dela. Clara prendeu a respiração. As palavras que ela tanto temia e tanto desejava estavam ali, claras, sem rodeios. Eu tô com medo, Julian, ela confessou, a voz falhando. Medo de acreditar. Medo de te deixar entrar. Medo de você perceber que somos bagunçados demais para sua vida perfeita. Julian balançou a cabeça. Minha vida perfeita? Ele soltou um riso triste. Clara, eu sou o homem mais solitário que você já conheceu. Eu tenho tudo, menos alguém que segure minha mão sem pensar duas vezes. Os olhos de Clara brilharam. 2 lágrimas escaparam sem permissão. Julian levantou a mão, devagar, como quem toca algo sagrado, e enxugou uma lágrima do rosto dela.
Eu quero tentar, ele disse. Não do meu jeito, não do seu jeito, mas do jeito que a gente conseguir. Um passo por vez, sem pressa, sem pressão. Clara fechou os olhos, derrotada pelo próprio coração que ela tentou proteger por anos. E se eu disser que também quero tentar? Ela sussurrou. Julian não se moveu, mas o mundo dentro dele se rearrumou. Então eu prometo, disse, com uma sinceridade que ela sentiu na pele, que eu não vou embora. Não enquanto vocês quiserem que eu esteja aqui. O vento frio bateu no rosto deles, mas nenhum dos dois sentiu. Era como se o tempo tivesse parado só por alguns segundos para registrar aquele momento. Quando Clara abriu os olhos, havia mais coragem do que medo ali. Tá, ela disse, respirando fundo. Vamos tentar, os três. Julian sorriu. Não um sorriso contido, educado, mas um sorriso que ele achou que nunca mais teria. Do outro lado do quintal, Ellie levantou os braços e gritou: Mãe, o boneco de neve tá torto, mas ele tá feliz. Clara riu. Julian também. E naquele instante, sem cerimônia, sem promessas exageradas, sem planos grandiosos, uma família começou a nascer. Não perfeita, não tradicional, mas real. E era exatamente isso que eles precisavam. O Natal chegou devagar, como se tivesse medo de incomodar. A neve caía silenciosa, cobrindo tudo de branco, enquanto a casa de hóspedes parecia respirar um tipo diferente de paz. Clara acordou cedo naquele dia, mais cedo do que costumava, e ficou olhando a filha dormir, os cabelos bagunçados, o rosto sereno, como se nada no mundo pudesse machucá-la ali. Ela sorriu, um sorriso sincero, cheio de gratidão e cheio de medo também. Porque amar de novo é sempre assustador. Julian apareceu na varanda batendo na porta devagar, como sempre fazia, com um café quente na mão e um olhar tímido que ele nunca admitiria ter. Bom dia, ele disse quase sussurrando. Feliz Natal. Clara abriu a porta e o frio entrou junto, mas o calor dele compensou. Feliz Natal, Julian. Ellie acordou minutos depois, correndo para a sala com o entusiasmo de quem acredita que qualquer milagre é possível. Mãe, olha, caiu neve nova. Isso significa que o Papai Noel passou, né? Ela se virou para Julian. Você acha que ele passou aqui também? Julian deu um sorriso suave. Eu acho que ele deixou algo muito especial para vocês duas. Clara riu desconfiada. Julian, o que você aprontou? Ele respirou fundo como alguém que está prestes a cruzar uma linha invisível. Nada demais. Só algo que eu senti que vocês mereciam. Julian se afastou alguns passos e apontou para fora. Na varanda da casa principal, bem em frente ao jardim, havia um pequeno balanço recém-instalado, com cordas grossas, madeira escura e um laço vermelho enorme preso no centro. Ellie soltou um grito. Um balanço! É para mim! Para mim! Para você, Julian confirmou. Mas também para sua mãe. Clara arregalou os olhos. Para mim? Sim, ele respondeu. Porque você também merece ter um lugar que te lembre que pode voar, mesmo quando o mundo tenta te manter presa. Clara engoliu seco. Ninguém jamais tinha dito algo assim para ela. Ninguém jamais tinha enxergado algo além da luta dela. Julian estendeu a mão para ela, hesitante, respeitoso. Você não precisa decidir nada hoje, ele disse, a voz firme, mas suave. Eu só quero que saiba que vocês têm um lugar aqui, comigo, se quiserem. Não por obrigação, não por pena, mas porque vocês mudaram minha vida. Ellie já estava sentada no balanço, rindo alto, chamando os dois. Clara olhou para Julian, e naquele olhar havia tudo. Medo, esperança, cicatrizes, coragem e, principalmente, amor. Um amor que nasceu nos detalhes, no cuidado, na gentileza, no espaço que ele deu para ela respirar, na coragem que ela teve de acreditar outra vez. Devagar, Clara entrelaçou seus dedos nos dele. Eu não sei o que vai acontecer,
Ela confessou. Mas eu sei que eu quero tentar. Com você. Por mim. Pela Ellie. Julian apertou a mão dela, emocionado demais para responder de imediato. Então, a gente tenta, ele disse, a voz falhando. Um dia de cada vez. Clara sorriu. Um sorriso cheio de luz, um sorriso que ela não mostrava há anos. Os dois caminharam até o balanço juntos, enquanto Ellie balançava tão alto que parecia tocar o céu. A neve continuava caindo, cobrindo tudo de branco, como se o mundo estivesse sendo reescrito do zero. Porque, naquele Natal, 3 vidas foram. Não por magia, não por sorte, mas porque alguém teve coragem de pedir ajuda. E alguém teve coragem de responder. E assim, sem fogos de artifício, sem finais perfeitos, mas com um amor verdadeiro, um novo capítulo começou. O capítulo onde os 3 finalmente encontraram o que sempre faltou: família.